Alguns artistas criam uma personagem, outros criam uma ideia, outros criam uma história, mas há aqueles que criam todo um universo. E o nosso convidado de hoje é um deles. Ele é o maior fenômeno editorial do país. Um quadrinista que tem obras publicadas por todo o mundo. É claro que estamos falando de Maurício de Souza. Maurício, é um prazer te receber aqui no Persona. Prazer é meu. Seja bem-vindo, Maurício. Maurício, para começar a conversa, você nasceu em Santa Isabel, aqui pertinho da capital paulista, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre a sua infância lá. Olha, eu vivo falando, o pessoal fala, ah, mentira, mentira. Olha, eu tive a infância dos céus, infância que eu pediria a Deus se eu pudesse falar com Deus. Mas como ele adivinhou o meu pensamento, ele me deu a infância que eu sonhava, que eu não vou esquecer nunca mais, e tenho resquícios da infância, que eu uso para fazer história em quadrinhos, para a criançada. Pais carinhosos, atenciosos, família também. Morava numa rua, em Mogi das Cruzes, Rua Ipiranga, ainda quando eu estava lá era de terra. Em 2 quarteirões, estava toda a minha família morando por perto. Tia, avó, sobrinho, bisavô, estava todo mundo lá. E depois tinha o Rio Tietê, andando um pouquinho, tinha o Rio Tietê limpo. Eu pegava peixinho, eu caçava rã no Rio Tietê limpo, nadava, mergulhava, aprendia. Eu nunca aprendi a nadar. Eu flutuava e batia os braços, então eu atravessava o rio tranquilamente desse jeito também. Olha, então, estava lá com o rio limpo, com a liberdade de criança naquele tempo, com pais carinhosos. O que mais eu queria? Só faltava uma coisa para me fazer feliz e completar. Eu saber ler gibi. Eu não sabia. Aliás, eu não sabia o que era gibi. E um dia eu achei um gibi jogado numa calçada lá, gibi usado já, sem capa e tudo mais. Peguei o gibi, olhei, gostei das figurinhas. Daí levei para casa. Mãe, o que é isso aqui? Isso é história em quadrinhos, tem uma historinha e tudo mais. Mãe, puxa vida, eu não sei ler, lê para mim. Por que ela foi ler? Daí eu pedia todo dia mais histórias, mais coisas que ela contasse. Papai percebeu, trazia mais gibi, e eu comecei a ler gibi, e desde aquele tempo eu brincava de decalcar ou de copiar bonequinho, desenho, e naquele tempo eu falava, eu quero fazer isso, eu quero escrever, eu quero fazer bonequinho, eu quero fazer historinha. Maurício, tudo bem, você desenhava desde pequeno e tal, mas se fosse por sua mãe, você seria cantor, não é? Você não gostou dessa ideia? Ninguém seria cantor, a gente é cantor. Só que não é toda hora que você pode cantar, você acha que é o seu objetivo. Mas eu cantei na rádio, em rádios, em programas de calor. Em todos os programas de calor que eu frequentei, eu ganhei o primeiro lugar. Por quê? Daí me proibiram de me inscrever. Tinha várias rádios em São Paulo, proibido. Então eu fui proibido de cantar. Ou melhor, eu não fui proibido de cantar. Eu até cantaria, mas não podia... Não podia concorrer. Não podia concorrer. Tudo bem. Minha mãe ficou chateada, daí eu falei, bem, então meu filho, vem aqui. Olha, não pode mais em rádio, mas eu achei um outro lugar para você cantar. Eu morria de vergonha, eu morria de medo de cantar. Eu ficava com os joelhos batendo, doía até um batendo no outro, doía. Mas a minha mãe ignorava solenemente isso. Olha. E me levou, então, num circo. Tinha programa de calouro no circo de Suzano. Daqui a pouco me chamaram no palco lá. Maurício de Souza. Daí a minha mãe, vai, empurrou, né? Estão chamando você. Mãe, eu não vou. Como você não vai? Eu não quero mais cantar, mãe.
você não vai, nós viemos até aqui, você vai cantar assim. Não vou, mãe. E agarrei na cadeira e não largava a cadeira. Casei com a cadeira. Minha mãe falou, se você não cantar hoje, eu nunca mais na vida vou pedir para você cantar. Nem para mim, nem para ninguém. Mãe, eu não vou cantar. Ela pegou pela mão, me arrastou para fora do circo, pela rua lá, que estava meio chovendo, né? Fui patinando lá no meio do barro, para pegar o trem para voltar para Mogi das Cruzes. Bem, e assim terminou a minha carreira de cantor. Você teve vários empregos, né, antes de se tornar desenhista. A verdade é que você foi até datilógrafo? Eu era um bom datilógrafo, eu fiz escola de datilografia em Mogi das Cruzes e ficava pegando empregos, colocações em escritórios, em autoescolas, etc, etc. Na autoescola eu achava lindo, porque sentava na minha frente, os candidatos motoristas sentavam na minha frente, e eu conhecia todos eles. Eram personalidades, eram artistas de televisão, eram jogadores de futebol famosos, era um pessoal conhecido. Eu ficava maravilhado. Opa, estou conversando com fulano, ciclano. Até que a polícia passou lá e falou que era tudo fajuto, que a escola estava vendendo cartas e que estava todo mundo ameaçado de ir preso. Nessa eu escapei. Eu não fui preso. Nessa vez eu não escapei. Mas o Maurício, depois desses empregos perigosos que você teve, você foi tentar arranjar emprego também como desenhista e levou um não, assim, logo de cara. O que aconteceu? Aconteceu isso mesmo. Levei um não de cara, mas um não muito dolorido. Eu fiz uns desenhozinhos, fiz uma pastinha com desenhos e tudo mais para mostrar, e fui no prédio da Folha de São Paulo, ali na Barão de Limeira. E pedi para falar com o chefe de arte do jornal. Me deixaram entrar, tudo mais, me apresentaram lá para a portaria, para os diretores do jornal, mas o chefe de arte ficava num canto, numa sala nos fundos lá. Então me levaram lá, bati lá, abriu, o chefe de arte abriu, era um desenhista famoso. Ele ilustrava para a revista Cruzeiro, que era a revista mais importante do Brasil naquele tempo, né? E eu falei, olha, vim aqui para mostrar meus desenhos, que eu queria ver se tem possibilidade de trabalhar aqui, lá. Aí ele falou, deixa eu ver. Ele pegou meu álbum de desenhos, né? E ficou folheando, com uma cara bem displicente, né? Fechou, deu para mim, falou, desista, menino. Desenho não dá futuro para ninguém, não dá dinheiro para ninguém. Vai fazer outra coisa na vida. Tchau. Olha. Veja só, hein? O meu mundo caiu, né? O chão saiu, tudo mais. Daí eu fui saindo pela redação do jornal. No caminho tinha um jornalista chamado Cartacho, que é um anjo da guarda para mim. Ele me viu passando com uma cara talvez de candidato a suicídio. Ele falou, o que houve, menino? O que houve, menino? Eu tinha 19 anos, era um molecão. Eu balbuciei a historinha triste que tinha se passado comigo naquele momento, né? Ele pediu para eu ver os desenhos, para ele ver os desenhos. Mostrei, você desenha, mas você pode melhorar, você pode aperfeiçoar um pouquinho mais. Faz o seguinte, entra aqui no jornal para fazer qualquer coisa, fazer amizade, porque daqui a algum tempo você está desenhando melhor, você está treinando, você vai mostrar para alguém, não esse cara aqui, que mandou embora aí, vai falar com o relator-chefe, com o diretor de redação, porque eles já tomaram um cafezinho com você, uma cerveja de vez em quando, tudo mais, você vai falar com amigos, conhecidos seus. Então, entra aqui, tem uma vaga de copy desk, que seria revisor de texto dos repórteres. E você, pela sua ficha aqui, estava a ficha lá, você é bom no português, você escreve bem, então, tudo para você. Já topa? Não paga bem, é meio-dia, mas... Lógico. Sabe lógico, agora, né? E comecei lá a olhar os textos. Né? Ótima essa passagem minha para revisar texto, principalmente em repórter policial. Porque
Eu cheguei lá, assim, lotado de classicismo, lotado de essas de Queiroz, Machado de Assis, tudo mais. Quando eu comecei a escrever as minhas primeiras, mexer nos textos, eu tinha que tirar adjetivo, tinha que tirar o que o pessoal estava sentindo, eu tinha que tirar o meu sentimento daquela coisa toda. Aquilo me ensinou, por exemplo, e depois na reportagem policial ainda aperfeiçoou, me ensinou a escrever de uma maneira direta, concisa, objetiva, que serve para caber no quadrinho, no balão da história em quadrinhos. Você está dizendo, você era uma pessoa tímida, tinha dificuldade de falar com os demais, com as autoridades principalmente, né? Mas aí você usou um truque que a gente descobriu e a gente fez até um filme revelando esse truque. Vamos dar uma olhada? Dick Tracy é um personagem criado pelo quadrinista Chester Gould. É um detetive inteligente, valentão, da Chicago dos anos 30. Os seus casos quase sempre terminavam em farto tiroteio. Dick Tracy fez muito sucesso nos quadrinhos e acabou indo parar no cinema, na TV, em revistas e livros. Nos seus 90 anos de vida, passou por muitas mudanças, mas nunca abandonou a sua elegante capa de gabardine e um chapéu que lhe conferia um ar misterioso. Pois não é que o Maurício de Souza resolveu comprar uma capa e um chapéu no estilo Dick Tracy para disfarçar a sua timidez? O famoso detetive de Chicago resolveu o problema do repórter policial e sem disparar nenhum tiro. Aos 19 anos, você acha que nada vai atingir você. Nada vai acontecer de mal com você. Você não sabe, você não tem noção dos perigos. Uma vez, um cerco de bandido lá nos arredores de São Paulo, houve tiroteio, de noite, descampado, e de repente começou tiroteio. Pá, pá. E tinha balas batendo perto de mim. Tim, 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 subiando, né? Eu falei, mas por que vocês estão tirando em mim? Eu não faço parte aqui, não sou policial nem nada. Mas estava chegando perto. Daí eu reparei, eu estava com uma lanterna acesa no bolso de trás da calça. O meu colega de reportagem tinha dado a lanterna para mim, eu enfiei no bolso de qualquer maneira, ela acendeu, né? Pegou o pininho, acendeu, e eu fiquei igual um vagalume correndo no meio do tiroteio. Até que eu percebi, joguei a lanterna fora e continuei incólume. Mas e o gabardine e o chapéu? A capa de gabardine e o chapéu? Estava lá, sempre usei, e era realmente marca registrada. Eu chegava nas delegacias do Departamento de Investigações, todo mundo me via, cumprimentava. Chegou o detetive aí, chegou o detetive aí. Foi um período muito gozado. Maurício, e quando surgiu finalmente a oportunidade de você publicar sua primeira tirinha? Como é que foi? Foi nessa época, quando eu estava terminando, meio resolvido a sair da reportagem policial, caí em mim, não era aquilo que eu vim fazer. Eu vim desenhar, o que eu estou fazendo aqui? Daí eu fui para casa, me escondi uns 3, 4 dias, não fui trabalhar no jornal e fiquei desenhando, treinando uma historinha, uma página com charges de um menino e um cachorrinho, que eram o Franjinha e o Bidu e Franjinha. Fiquei desenhando, fiquei uns dias desenhando, porque demorei para pegar o jeito, né? Daí levei no jornal. E como o Velho Cartacho tinha sugerido ou preconizado, eu fui mostrar o meu desenho para amigos, colegas, gente que estava, meus chefes, que tomavam café comigo, batiam papo e tudo mais. Aconteceu o que foi, acho que foi adivinhado pelo Velho Cartacho. Me contrataram como repórter, perguntei se eles iam publicar. Vamos publicar sim. Vocês vão pagar? Pagamos. Mesma coisa que a gente paga para o material americano. Não era lá essas coisas.
americano cobrava muito barato. Mas era o que eu queria. Era a primeira oportunidade de eu pegar um desenho meu e publicar num grande jornal. E aí começou tudo. Comecei a publicar, daí começou a dar certo, daí comecei a precisar criar outros personagens para contar mais história. E daí eu aluguei um apartamento próximo da Folha para montar o meu estúdio vizinho da Folha praticamente. E ali comecei também a montar a pequena equipe de auxiliares. Aí a coisa desandou, beleza, até hoje, faz 60 anos. Maurício, todo mundo sabe que você se inspira em conhecidos e nos parentes, né, familiares, para criar teus personagens. Mas isso vem de um cara observador desde sempre ou é uma coisa que a profissão te deu essa habilidade? Comecei a trabalhar em casa. E na minha casa, casado, com 3 filhinhas brincando em volta de mim, a Mônica, a Magali, a Maria Ângela, que virou a Maria Cebolinha. Eu estava olhando, vendo, entendendo tudo que se passava ali, sabendo das ações e reações das minhas filhas. Daí veio, eu não criei nada. Eu olhei do lado, copiei o que estava acontecendo. Com a Magali comendo melancia, com a Mônica arrastando coelhinho, com a Maria Ângela doce, suave com as irmãs, tudo mais. Estava tudo ali. Aliás, isso foi muito bom porque eu tinha medo de criar personagem feminino e eu não sabia como é que mulher era, como é que pensava, como é que reagia. Quase que eu fiquei sem mulher nas primeiras histórias durante algum tempo, porque eu tinha essa dúvida. Como é que eu entendo? Eu não entendo mulher. Daí as crianças serviram de inspiração para os meus primeiros personagens que pegaram. Vou fazer a mesma coisa, né? Então, eu tive 10 filhos, 10 personagens. Beleza! Eu sou produtor de personagens também, em carne e osso. E olha só, 2 dos seus 10 filhos fizeram questão de te mandar um recado. Vamos ver? O meu pai e eu temos uma relação, tanto profissional quanto pessoalmente, nós temos uma relação muito saudável e equilibrada, né, em ambas as esferas. Baseada, penso eu, principalmente em muita transparência, muito respeito e muito carinho também. Nem sempre foi assim, né? Acredito que nós temos essa relação de sucesso devido a uma construção que tivemos, uma construção bastante trabalhosa, mas que ela é assim hoje devido principalmente à disponibilidade dos dois de chegarmos a esse ponto, né? Estávamos os dois muito afim de termos uma relação que funcionasse tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? E assim tem sido desde então. Eu sinto que cada vez mais a gente evolui nesse nosso relacionamento, o que é ótimo, e acredito que isso vai nos trazer bons frutos a curto, médio e longo prazo. Bom, meu relacionamento com meu pai no trabalho é o mesmo relacionamento desde sempre, desde que eu me conheço por gente. A gente sempre teve uma cumplicidade, uma parceria muito grande, porque nós dois sempre fomos muito apaixonados por roteiros, principalmente da Turma da Mônica. Então eu acompanho ele desde sempre. E aí hoje, trabalhando com ele na empresa, sendo responsável por todos os roteiros, por todo o conteúdo da Maurício de Souza, eu me sinto honrada de ter esse trabalho, de ter essa responsabilidade. E o chefe e o pai que ele é, assim, não tenho nem palavras. É uma delícia trabalhar com ele. Tô morrendo de saudade da nossa dinâmica do dia a dia, na empresa mesmo. Mas estamos aí e é isso. Beijo, papai. E aí, o que você tem a dizer, Maurício de Souza? Sniff, sniff. O balãozinho. Muito bom. Muito bom. Vamos fazer um rápido intervalo, Maurício. A gente continua já já, pode ser? Vamos lá, rapaz. Voltamos já já com o Persona. Estamos de volta com o Persona, hoje conversando com o Maurício de Souza. Maurício, você foi demitido da Folha de São Paulo porque foi acusado de comunista. Você era comunista, Maurício?
Nem sei o que é isso. Acontece que eu, depois de começar a desenhar história em quadrinhos, tudo mais, eu e mais alguns colegas criamos uma associação de classe, Associação dos Desenhistas do Estado de São Paulo. E a gente brigava para ter cota de história brasileira nos jornais, nas editoras, tudo mais. E naquele tempo, se você brigasse por uma coisa nacionalista, você era confundido, realmente. A gente estava falando de profissão, de atividade, de história em quadrinhos. E realmente foi muito difícil. O tempo do Jânio Quadros, o presidente Jânio Quadros, que tinha acenado com a possibilidade de vir um decreto, de vir uma lei de proteção à história em quadrinho brasileira. No fim, não deu. Ele também não deu, certo. Mas a gente tinha esperança, brigamos bastante. Quando eu comecei a tratar, e foi assim, eu era presidente da associação. Daí, quando eu cheguei um dia na redação da Folha, me fui chamado pelo redator-chefe, não algum daqueles que me contratou, o outro. Ele falou: Maurício, você que está fazendo essa campanha aí pela nacionalização da história em quadrinhos brasileira, eu falei, minha sensação. Você tem que parar com isso. Como parar com isso? Isso é coisa de comunista. Então você para ou está fora. Eu falei, não posso parar. Está todo mundo aí me acompanhando. Estamos já conseguindo alguns bons resultados. Parece que o governo está se preocupando com isso já também. Estava sonhando, né? Ele falou, não interessa. Para ou para por aqui. Eu falei, então, para por aqui. Não vou continuar, não vou largar o que estou fazendo, trair meus amigos, meus colegas, mesmo porque eu acho que eu quero fazer história em quadrinhos. Está despedido. Tá bom. Então, muito obrigado. Tchau. Então, a história foi assim. Mas o mundo dá voltas, né, Maurício? E aí você, depois de um tempo, foi chamado para criar a Folhinha de São Paulo. Daí, eu fiquei numa pior, peguei historinhas, tirinhas de outros personagens que eu tinha criado. Um deles era o Piteco, o homem pré-histórico. E eu ofereci para jornais de outras cidades, capitais e tudo mais, para ver se eles estavam interessados em usar e pagar por isso, né? Eu mandei o Piteco para a Tribuna da Imprensa, no Rio de Janeiro, e que era do Carlos Lacerda, que era um político, um jornalista ligado à política, muito direitista, vamos dizer. Dei para ele a possibilidade de comprar o Piteco, porque ele, naquele tempo, tinha virado vamos dizer, a tática dele. Ele queria ser taxado como nacionalista, e não entreguista. Então ele queria coisas brasileiras no jornal, bem brasileiras, inclusive história em quadrinho brasileira, para mudar a cara do jornal, mudar a cor do jornal. Eu mandei o Piteco, eles fizeram uma campanha pré-lançamento do Piteco muito interessante no Rio de Janeiro inteirinho. Eram cartazes falando: os dinossauros vão chegar, os homens pré-históricos estão chegando, bem-vindo, aguarde o dinossauro nas bancas. Ninguém entendia bem aquilo, porque nem eu entenderia, né? Mas chamou atenção, repercutiu em São Paulo. Quando repercutiu na redação da Folha, e o pessoal viu, o quê? Maurício na Tribuna da Imprensa do Carlos Lacerda? Então, ele não deve ser comunista. Então vamos chamar o Maurício para ajudar aqui no lançamento do suplemento infantil da Folha de São Paulo, com a Lenita Miranda de Figueiredo, tudo mais e tal. Me chamaram. Olha, Maurício, você pode falar com a gente sobre participar do lançamento aí? Lógico. E fui para lá e tudo começou a dar certo, porque a Folhinha foi um sucesso, o Horácio, que foi lançado ali, também foi um sucesso, e aí recomeçou tudo, porque eu comecei a publicar as minhas tirinhas na Folha, várias tirinhas de uma vez, né? Era
minha glória. Um grande jornal publicando minhas tirinhas, daí recomeçou tudo. E você sempre teve uma preocupação humanista nos seus projetos, né? Tem campanhas de conscientização ambiental, educação, saúde. Mas acho que o maior cuidado que você sempre teve, Maurício, foi com a linguagem, né? Com a linguagem, como chegar nas crianças. Bem, quem passa pela reportagem, principalmente policial, do jornal, e aprende a escrever de maneira simples, além de tudo, com o meu aprendizado anterior, que eu não queria balões cheios, como nas histórias da Disney, eu sabia o que eu iria colocar, o que eu queria pôr na minha tira. Então, eu botava lá, para a minha equipe, né? Pessoal, o quadrinho não pode ter mais do que um terço do quadrinho para o balão, 2/3 para a imagem. Então, assim, dá um balanço gostoso, não vai cansar ninguém, todo mundo... Outra coisa, a gente lê da esquerda para a direita. Então, põe toda a ação dos personagens da esquerda para a direita, que o pessoal está lendo assim, 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 e vai acompanhar. Daí tem mais facilidade de ler e de passar para o quadro seguinte na mesma velocidade, ou do mesmo jeito. Então, tinha uns pequenos truques que eu fui introduzindo nas minhas histórias, que realmente eu acho que facilitaram o entendimento, a leitura, o acompanhamento e, logicamente, o estilo também de desenho, que era bem simples, um traço grosso nos contornos e sem muita firula, sem muita coisa de enfeite e tudo mais. Eu queria limpeza, queria coisa limpinha, uma página inteirinha, que você visse e estivesse tudo bem distribuído, com o layout totalmente equilibrado. Isso, desde o início, eu fiz e passei para a equipe vamos dizer, essas maneiras, esse estilo, e vem vindo há 60 anos, funcionando até hoje. Mas você tem uma preocupação, além da questão da linguagem, com a mensagem, né? Essa coisa da educação ambiental, da saúde. Né? Tenho. Chico Bento, por exemplo, é um embaixador do meio ambiente. Tanto que ele é contratado, ele é embaixador mesmo, oficial da ONU. E outros personagens também. Mônica foi também tratada como embaixadora também de bons costumes e tudo mais. Eu tenho essa preocupação, porque você tem, já que está com personagens fortes, tem veículos fortes também. E o que você está fazendo? Só rabiscar? Não. Vamos colocar alguma coisa de conteúdo, mensagem, de alguma maneira, mensagens comportamentais. Por que não? Afinal, com 10 filhos, eu sei sugerir hábitos e costumes para a criançada. Ô Maurício, vou te pegar pela mão agora, te levar para dar um salto no tempo, falar dos dias de hoje. Hoje a sua empresa tem 200 desenhistas, edita 2,5 milhões de revistas por mês. Eu tô tendo que ler aqui, porque são muitas informações. Tem mais de 1 bilhão de revistas vendidas, mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube. Os números são enormes, né? 500 personagens criados, 3.000 produtos licenciados com sua marca. Então eu te pergunto, até que ponto você ainda atua diretamente na administração desse complexo todo? Eu espio. Você espia? Espio, acompanho, gosto de olhar, de ver, de cheirar e me aproximo bastante. A política lá na empresa é meu escritório, minha sala lá na empresa é porta aberta. Eu quero conversar com todo mundo, quero que conversem comigo. A pessoa não está muito acostumada com isso. Às vezes eu preciso forçar a barra para o pessoal chegar, falar, se abrir e tudo mais. Mas aos poucos eu vou conseguindo. Então, com isso a gente vai tomando pé, conhecimento. A empresa cresceu muito, tem muita coisa que eu gostaria de conhecer um pouquinho mais ainda, acompanhar mais de perto, mas não dá. Não dá, tenho bons gestores que me passam
que também conhecem a minha filosofia, e vamos andando desse jeito, crescendo, inclusive, principalmente, no exterior. Você já teve sociedade com vários craques de futebol. O Pelé, Ronaldinho, Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, o Maradona. Como é que começou essa história? Qual era a proposta com isso? Bem, estava eu tranquilamente no meu voo, Roma, Rio de Janeiro naquele tempo, e na minha frente estava Pelé. Nossa, Pelé, puxa vida, olha só, tivesse um personagem como o Pelé, ou baseado no Pelé, ia dar certo, ia ficar legal, e a gente ia falar de futebol, de esportes para a criançada, de boas maneiras, de exercícios, tudo mais. Daí, bati no ombro do Pelé, Pelé, conversa comigo aqui uma coisa. Daí, passei a conversa nele, né? Pelé, vou fazer um personagem, tudo mais, daí, para o mundo inteiro. Oh, Maurício, legal, boa, legal. Bem, então vamos chegar no Brasil, vamos conversar, vamos conversar. Bem, aí ele chegou, muito ocupado, eu também. A gente foi demorando um pouquinho para acertar isso daí. Daí ele foi para os Estados Unidos. Falei, bem, Estados Unidos? Então, tá bom. Foi para os Estados Unidos também. Marquei um encontro com ele lá na sede do Cosmos, na Quinta Avenida. Daí eu levei um desenho dele, do Pelezinho, que ele olhou. É esse o Pelezinho que você criou? É com uma cara meio desenxavida, né? Esse é o Pelezinho que você criou? Eu pensei que ele era um super jogador, um super-homem, qualquer coisa assim. É criança. Eu falei, Pelé, personagem criança que pega mais fácil. É mais fácil de a gente fazer, desenhar, escrever, e pega criança, os futuros leitores, que vão gostar desde sempre de você, mesmo como personagem. Já gosta de todo jeito? Pergunta para os seus filhos o que eles acham desse desenho. Ele levou. Dia seguinte, fui lá para perguntar para ele. Pelé, o que deu aí a sua consulta com os filhos? Ah, você sabia disso, sabia que ia dar isso, eles iam querer um personagem infantil e tudo mais. Então, os filhos do Pelé que contrataram o Pelézinho para virar personagem, e foi um sucesso, saiu revista, foi publicado em outros países, foi muito boa a experiência com o Pelé, foi maravilhosa. O mesmo aconteceu com Maradona, que estava interessado no personagem. Eu cheguei a fazer toda família de personagens da Maradona, estava lindo o trabalho, mas daí ele se envolveu em alguns hábitos não recomendáveis, e eu cheguei para ele e falei, Pelé, ou Maradona, não vai dar, eu vou ter que devolver todo esse material que eu criei para você, devolvi para a mulher dele, toda a pasta toda. Né? E o Maradona, então, não deu certo. Mas quem deu certo muito bem também foi o Ronaldinho Gaúcho. Saiu em 70 países. As histórias do Ronaldinho saíram em 70 países com sucesso. Você se arriscou quando lançou a turma da Mônica Jovem, né? Porque é sempre um risco fazer uma mudança tão radical como essa, né? E como o público recebe isso, né? Que cuidados você tomou para Falavam para mim. Jogo que você está ganhando, não troca de nada, não troca o jogador, não troca o goleiro, então não troca nada. Mas eu sabia que eu estava precisando atender a geração que estava largando a história infantil e indo para buscar o mangá, que é uma história mais para o jovenzinho, né? Ou para o jovenzinho. Eu falei, não, eu tenho que entrar lá. Daí criei, então, uma versão meio semi-mangá, não era colorida a história, era preto e branco, como mangá, e a gente foi nessa leva. Foi a revista que mais vendeu, de cara. Então, o meu medo é que aconteça de novo a mesma coisa, guardadas as proporções, quando o pessoal que está lendo a turma jovem achar que a revista não é mais para eles, que é muito jovem, muita coisa que não tá entendendo. Então, o leitor adulto
vai querer a Turma da Mônica adulta. Então, estou me preparando para isso também. A Dona Mônica. Vai virar a Dona Mônica. Dona, casando, não sei com quem ainda, né? Casando, tendo filho e tudo mais. Então, aí vamos tratar de assuntos que a gente não trata na história infantil, nem na história juvenil. Maurício, e hoje você só desenha um dos seus personagens, que é o Horácio, o dinossauro. E dizem que ele é seu alter ego. O que tem do Maurício de Souza no Horácio? A filosofia de vida. Horácio está de bem com a vida, ele ajuda os amigos, ele admira a natureza, ele é conselheiro. De vez em quando eu levo a breca por causa disso também. Mas todo mundo que tenta fazer algumas coisas desse tipo leva a breca. Só que ele é feliz. Eu sou feliz. Então, por que a gente não mudar? Por que vamos mudar? Pegar outro lado, pegar zonas de sombra aí na vida. Não. Vamos agradecer aos céus pelo sol, pela natureza, pelas flores que estão me olhando, me espiando ali, depois da janela, e pela natureza, pelos animais, pelos bichinhos que estavam maltratados aí pelos incêndios. Tudo isso, acho que esse contato com a natureza que eu sempre tive e a admiração pelas maravilhas da natureza, eu penso que isso aí é do Horácio e é do Maurício. Então estamos felizes assim. Aliás, com essa pegada filosófica, em 2017 você lançou em parceria com o Mário Sérgio Cortella, né, uma coleção chamada Vamos Pensar um Pouco. Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi essa conversa com o Mário Sérgio Cortella? E já estamos no terceiro livro. Terceiro. É uma delícia. É tão bom esse livro, a filosofia do Cortella é tão gostosa, que hoje mesmo eu estava tratando de traduzir para o japonês. Eu quero convencer editores japoneses a lançarem também os livrinhos do Cortella no Japão. Vamos ver o que o Cortella falou para você? Maurício de Souza, quem diria? Essa obra imensa de gente, essa pessoa estupenda, com a qual eu tenho o gosto, a honra, a alegria de não só acompanhar como um artista desde 1959, quando eu tive acesso, menininho que era aquilo que é o começo da sua produção, e até agora, né, por toda a minha trajetória, podendo com ele conviver, fazemos várias atividades juntos, e é claro, para nossa alegria, temos publicado 3 livros, né, com a Turma da Mônica, e eu fazendo 35 reflexões de filosofia em cada um desses 3 livros, e também as ilustrações todas com a Turma da Mônica. 3 livros que me honram imensamente ter Maurício de Souza como aquele que é capaz de ilustrar no sentido mais expressivo da palavra, dando um sentido marcante para cada uma dessas reflexões. Vamos pensar um pouco, vamos pensar mais um pouco e vamos pensar também sobre valores. São 3 obras que se dirigem a quem queira refletir mais sobre a vida, como Maurício de Souza fez e continuará fazendo nessa imensa invenção desse multiartista, dessa maravilha, né, que é capaz não só da criação, mas da recriação e da recriação. Maurício de Souza, bom demais. E aí, teu parceiro? O telespectador, eu não sabia que ele ia entrar na história aqui na nossa live. E está aqui também. Surpresa para você. Ótimo. Nós vamos para mais um breve intervalo. Vamos continuar a nossa conversa já aqui no Persona. Pronto, voltamos com o Persona, hoje conversando com Maurício de Souza. Você já declarou que se inspira em muita gente, mas tem um quadrinista por quem você tem uma especial admiração. Vamos ver quem é? Will Eisner foi um dos mais importantes quadrinistas do planeta. Iniciou sua vitoriosa carreira quando era um adolescente.
desenhando para uma revistinha de escola junto com Bob Kane, criador do Batman. Aos 18 anos, ele já tinha seu próprio estúdio, onde trabalhou também Jack Kirby, criador do Capitão América. Entre os primeiros sucessos de Will estão Sheena, a Rainha das Selvas, que foi a primeira personagem feminina de quadrinhos a ter uma série própria, e os personagens Wonder Man e The Flame, que vieram logo depois. Na década de 40, ele lançou a série Falcão Negro, ambientada na Segunda Guerra Mundial, e O Detetive Mascarado, The Spirit, outro de seus grandes sucessos. Eisner teve importância fundamental no mundo dos quadrinhos ao provar que eles não eram apenas para crianças e adolescentes. E em 1988, em merecido tributo a ele, foi criado o prêmio Will Eisner, que premia o conjunto de obras de outros grandes quadrinistas. Você o conheceu pessoalmente, Maurício? Muito pessoalmente, fomos grandes amigos. Ele vinha para cá, visitava o estúdio, eu ia para lá, visitava o Will na casa dele, conhecer a família, tudo. O desenhista, foi a obra artística de quadrinhos que mais me impressionou e mais me, de alguma maneira, passou o estilo, me ajudou a criar o estilo. E criar a coragem de sempre estar inventando alguma coisa nova, ousando. Ele era ousadíssimo. Daí em criança, eu conhecia a obra dele. Eu recortava com uma tesoura as páginas onde tinha a história dele e juntando, depois eu costurava, botava uma capa de cartolina para eu ter o álbum do espírito que não existia naquele tempo. Então ali eu puxei toda a coragem, a ousadia, a variedade de temas que ele colocava nas histórias. Falei, então a gente pode fazer tudo isso na história em quadrinhos. E eu fiz. Realmente ele me influenciou. E outra paixão sua são os mangás, né? Os quadrinhos japoneses. São totalmente diferentes do seu estilo, né? Na temática, na forma dos quadrinhos. Até na maneira de ler, né? O que te atrai tanto nos mangás? Mais uma vez, o mangaka, o desenhista de mangá no Japão, ele tem uma concorrência fantástica. Eles têm que se reinventar todo dia. A concorrência é muito grande. E, com isso, nasce um tipo de quadrinhos também ousado, diferenciado, de diversas maneiras, né? Do americano, ou do meu. E daí surge o Tezuka Osamu, o maior desenhista de quadrinhos do Japão de todos os tempos. E, por conta de diversas causas que o destino vai montando, eu me tornei um dos melhores amigos dele. Nós ficamos muito amigos, de combinar coisas para fazer juntos, etc, etc, de optar por esquemas diferentes, rumos diferentes nas nossas histórias. Tudo isso enquanto ele era vivo. Nós combinamos algumas coisas, que algumas não foram realizadas. Que serão. Me comprometi recentemente com o filho dele para fazer mais algumas coisas que nós combinamos de fazer juntos, juntando os nossos personagens. Eu fiz alguns para a Turma da Mônica jovem, junto com os personagens deles, mas ainda faltam coisas ainda que eu estou devendo para ele. Ele vai, onde estiver, vai ver que eu estou cumprindo com o prometido. Maurício, a Mônica e a Mafalda têm a mesma idade. Pois é, rapaz. Olha a coincidência. No seu entender, quais são as principais semelhanças, diferenças entre essas duas meninas, fora o fato de elas terem revolucionado os quadrinhos? A proposta é um pouco diferenciada, né? Porque a Mafalda tem uma proposta dirigida a um público adulto até. E é uma criatura descontente com o mundo, como ele é. E apontando lá o dedinho nas coisas que estão erradas, né? E aponta no planeta que ela tem lá do lado dela para
para a gente saber onde é que está a coisa, onde é que está a feridinha. Então são diferentes, mas são igualmente fortes. Mônica, um gênio forte, tempestiva às vezes, baseado na minha filha. Eu não inventei nada. Até uma vez, a Mônica chegou recentemente, aí, há uns tempos atrás, e falou: pai, você criou um personagem, eu não sou daquele jeito que você faz. Eu não sou daquele jeito, né, pai? Minha filha, talvez eu tenha exagerado um pouquinho. Então. Aí ela foi embora. Alguns 2, 3 meses depois, ela chega para mim e fala, sem combinar nada, né? Pai, você tinha razão. Não, tá bom, minha filha, desculpe. Ela mesma entendeu que era assim, né? Que é assim. A Mônica gosta de ser assim. Ela gosta. E eu acho que tem que ser. Afinal, olha a atividade dela, onde ela atua. É a diretora diretora comercial da empresa, que mexe com o faturamento, mexe com os grandes contratos. E, logicamente, nas reuniões preliminares, antes do contrato ser assinado, deve haver muita discussão bem braba, bem exigente, que exige uma Mônica, lógico. Genial. Vamos falar um pouco de cinema? Ultimamente você tem investido em filmes com atores, né? Como foi o Turma da Mônica Laços, que é um sucesso, né? Mas você foi reticente por muitos anos em ver seus personagens em live action, né? Esses personagens humanizados. Por quê, Maurício? Eu não fui bem reticente. Eu não achava que ia dar certo. Melhor, eu tinha dúvida se uma criança ia se parecer com a Turma da Mônica ou ia interpretar os personagens. Eu tinha essa dúvida, né? Estava louco na cabeça, porque eu mesmo tinha sido um garoto prodígio quando era criança, por que eu estava duvidando? Mas tinha essa dúvida assim. Até que surgiu o grande profeta, né? O diretor mágico, o que colocou tudo dele que ele conhece de direção de cinema no primeiro filme que nós fizemos, que é Laços, que deu uma bilheteria ótima e acabou de ganhar um grande prêmio aí, no cinema brasileiro. Então, o Daniel, eu acho que me quebrou todos os medos, temores e tudo mais. Fez um filme lindo, maravilhoso, emocionante. Eu me emocionei. E eu acho que o público se emociona também, porque é a história que eles, muitos deles, adultos inclusive, aprenderam a ler, sentir, acompanhar em criança. Daí volta todo aqueles sentimentos antigos retornam na cadeira do cinema. Daí há uma choradeira danada. O diretor mágico, o profeta, também mandou uma mensagem para você. Maurício de Souza é o maior contador de histórias do país. Então, imagina a responsabilidade de levar para as telas uma versão live action do maior ícone pop do país. Assim, os personagens conhecidos por mais de 200 milhões de brasileiros. Então, adaptar a Turma da Mônica para um live action era uma responsabilidade muito grande, feita com muito carinho, e eu só posso agradecer a generosidade, a confiança, ao olhar certeiro do Maurício, que o tempo inteiro deu muita liberdade para todo mundo da equipe, porque cinema é uma arte que não se faz sozinho, e ele confiou que a gente ia pegar os personagens dele, os filhos dele, ia tratar com todo carinho e amor de fã, todo o amor do mundo para levar para a tela grande. Então, a gente, durante todo o processo, o olhar do Maurício foi sempre o nosso termômetro nas escolhas para fazer essa adaptação. Então, se o olho dele brilhasse, era porque a gente estava indo no caminho certo, e o olho dele brilhou o tempo inteiro, e quando ele assistiu o filme, foi uma emoção só. E uma emoção para mim e para todo mundo que participou do filme. Então, Maurício, obrigado por ter criado os personagens mais lindos e mais incríveis da história do nosso país. Obrigado por fazer do nosso país um lugar onde a cultura tem que ser viva e tem que ser celebrada. E continue sempre a ser o maior contador de histórias do país. Aí, o teu profeta.
Oh, beleza! Puxa vida. E acho que o Daniel exorbitou na sua qualidade de diretor. Ele é maravilhoso. E os personagens, as crianças, começaram crianças, já estão quase adolescentes, né? Era como se fosse umas coisas flutuando para ele dar forma dos personagens, porque eles viraram a Turma da Mônica normal, viraram a Turma da Mônica de verdade, no cinema e na vida real, atual. Estão sempre juntos, brincando, conversando como se fossem os personagens. É uma magia. O Daniel conseguiu essa magia linda, bonita, e estamos ganhando mais um prêmio no cinema brasileiro com o nosso filme. Parabéns, aliás. E perguntam, e o próximo filme? Como é que é? Como é que vai? Vai ter? Não só vai ter, como está pronto. Ah, é? A pandemia empurrou um pouquinho, ia ser em dezembro. Talvez, um pouquinho mais de dezembro. Mas agora, tem uma coisa. O próximo filme se chama Lições. No filme Lições, vou dar um spoiler. Spoiler. No próximo filme, a turminha que vocês conhecem e mais outras turminhas vão entrar na escola. E o filme vai ser com a turma na escola. Aproveitem. Aproveitem. Aguardem. Muito bom. Aguardem. Maurício, durante um certo período, você batalhou bastante por uma reserva de mercado para as HQs nacionais, né? Hoje, você concorre em pé de igualdade aí com a Disney, com a Warner, tal. Você acha que ainda é necessário essa reserva de mercado para os artistas brasileiros de HQ? Depois que nós embaralhamos tudo, não precisa mais. Já temos como ganhar espaço, como manter espaço, e não sou só eu, tem outros artistas também trabalhando nisso. E voltando um pouco a falar da sua equipe, né? Você tem uma equipe enorme, mas qual é o critério quando você contrata alguém? Precisa saber desenhar bem? Como é que é? Qual que é o teu critério maior? O ideal é que ele tenha, desde criança, tenha brincado de desenhar, ou de escrever, ou de mexer com a Turma da Mônica. Mas o principal é que ele goste, ame a Turma da Mônica. E se ele ama, gosta, se ele leu bastante, ele conhece a filosofia também, que norteia a nossa produção. Então, juntando tudo isso, você tem um sujeito, uma moça, que vai fazer o trabalho, vai continuar o nosso trabalho, do mesmo jeito que nós estamos fazendo sempre. Então, são os testes invisíveis que nós fazemos com o pessoal que chega e quer fazer alguma coisa conosco. Sejam amigos da Turma da Mônica e é meio caminho andado. Pronto. Maurício, você é um acadêmico. Como é que você recebeu a notícia de que você seria membro da Academia Paulista de Letras? Foi surpresa, porque nenhum desenhista de história em quadrinho no mundo tinha entrado numa academia de letras. Então, fui o primeirão, agradeço o pessoal que votou em mim lá na academia e agradeço também a possibilidade de estar lá com eles, aprendendo muito com aqueles cérebros maravilhosos que se reúnem toda quinta-feira, 5 horas da tarde, para falar belezas. Então vamos ver mais um depoimento? O acadêmico Maurício de Souza, para nós ele é um vulcão, só que ele expele coisas bonitas, coisas belas, sonhos, esperanças. É uma alegria ver o Maurício participar de uma sessão da Academia Paulista de Letras. Nos seus 111 anos, esta academia não vivia um fenômeno tão interessante. Ele chega com seus livros, seus gibis, sua criatividade, muito matreiro, com aquele sorriso um pouco contido, e vai distribuindo a sua obra por todos nós velhinhos, que disputamos avidamente o seu presente. Não é para ler para os netos, não. Pode ser que eles também ganhem,
mas todos nós lemos, porque nós conseguimos retornar à infância com o pai da Mônica. Ele é um mágico e ele encanta o mundo, né? Vejam quanta coisa bonita ele está impulsionando, o meio ambiente, a tolerância, premiar a bondade, a probidade, todos esses valores dos quais o Brasil está tão necessitado. Maurício, muito obrigado. Você é nosso e você é realmente imortal. Nini é o presidente da Academia Paulista de Letras, né? É o presidente Nalino, meu grande amigo e incentivador, realmente. Adoro o ambiente lá. Agora, além da Academia Paulista de Letras, você foi homenageado também pela Escola de Samba Unidos do Peruche, que fez um desfile em sua homenagem. E o tema era, eu vou ler aqui porque o tema é comprido, né? O Peruche abre alas, abre livros, abre mentes e faz sonhar. Você acha que as revistas em quadrinhos são mesmo uma boa entrada para a criançada, para o mundo da literatura? Desculpe, eu contei a minha história. O gibi abriu meu caminho, abriu meus olhos, abriu a minha mente para tudo isso daí, como diz a música do Peruche aí. E os quadrinhos, lógico, a criançada não fica nos quadrinhos, fica lendo livros, e vai depois para a literatura, e vai depois para a sofisticação literária. Mas o disparo, sem dúvida, pode ser a história em quadrinhos. Bom, Maurício, depois de tanto sucesso, o que é que te move? Eu penso que é respirar. Mas o que ainda te desafia depois de tantas realizações? O dia com 24 horas é horrível, devia ter mais. Podia ter mais, né? É muita coisa, né? Muita coisa que você ainda quer fazer. Lógico! Que mais tempo, mais tempinho, mais anos de vida. Não sei até quando eu vou, mas eu vou aproveitar até o fim. Ótimo, legal. Maurício, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Muito obrigada pela sua presença. Foi uma delícia o papo. Muito obrigado, Maurício. Até uma próxima. Eu que agradeço, Atílio, Cris, vocês dois, o pessoal todo aqui. E estamos aí, daqui a algum tempo, com visitação no estúdio, tá pessoal? Estarei lá. Obrigada. Bom, e a gente volta na semana que vem com mais um Persona. Até lá. Obrigada. Ê. Obrigado, Maurício. Vamos fazer uma foto? Obrigado. Gi, você tá com máquina aí, tá? Fazer uma foto com você, Maurício, pode ser? Mas eu também vou aproveitar. Então vamos lá. Tem que ser mais aqui, né? Mais pra frente, mais pra trás? Mais ainda?